Então, como esse quadro aqui, eu quero mostrar para vocês, de uma forma bem prática, em havendo um pedido de licenciamento ambiental ou em havendo qualquer uma solicitação, uma reclamação, quais são os limites aplicáveis para atividades religiosas. Tá? Então, na primeira coluna ali, nós temos as zonas de uso. Tá? Então, a gente sabe que a legislação de zoneamento dividiu a nossa cidade em diversas zonas de uso, e conforme a zona de uso, existe um limite de ruído permitido, conforme o período do dia, diurno, vespertino e noturno. Tá? Para atividades religiosas, em geral, atividades de casas de culto em geral, o limite, independente da região da cidade, ou seja, independente de onde essa casa de culto estiver localizada, das 7 horas da manhã até as 22 horas, 65 decibéis. Daí vocês vão fazer duas perguntas. Puxa, mas o doutor Enio falou lá, ele apresentou para nós um quadro, dizendo que casas de culto era entre 40 e 50 decibéis. E ele nos disse também que a legislação municipal nunca poderia ser mais flexível que a federal. E como é que, para Curitiba, é 65 decibéis, como é que fica lá os... Então, aqui é importante fazer a seguinte distinção. Aqueles limites que ele apresentou naquele quadro, e como todos nós recebemos o material, a gente pode conferir lá, são limites de conforto acústico. São os limites que a norma entende que devem ser garantidos, ou que deveriam ser garantidos no interior dos recintos, para que o ruído de fora não incomodasse a atividade que está lá de dentro. Vocês imaginem a gente no Teatro Guaíra assistindo um concerto que pagamos caríssimo muitas vezes, se nós não tivéssemos o sossego suficiente para escutar a orquestra, ou uma peça de teatro, ou um cantor, ou seja lá o que for, porque o ruído do trânsito, a buzina e tudo mais. Então, existe, na questão de controle de ruído, existem esses dois lados. Nós temos que garantir que o espaço interno seja protegido para que os ruídos de fora não cheguem para dentro, e também, em contrapartida, temos que fazer a proteção para que o que aconteça lá dentro daquele recinto, seja em uma casa de culto ou não, também não venha a causar incômodo e perturbação para as pessoas que estão do lado de fora, trabalhando, morando, também fazendo suas atividades diárias. Então, quando eu falo aqui de 65 decibéis, eu estou falando do limite de ruído que a Secretaria vai medir do lado de fora. Esse limite é aplicável para o lado de fora. Lá dentro da casa de culto, pode estar fazendo o som que for, dando lá as atividades, enfim, orações, enfim, independente de música, o que for, Nós vamos medir, os fiscais da Secretaria do Ambiente vão medir fora. Aonde vão medir? Eles vão medir a 5 metros da divisa do imóvel, ou se houver algum vizinho que solicite a medição na casa dele, nós vamos fazer a medição na casa dele. Então aqui eu acho que é muito importante colocar isso, Então nossa medição é sempre externa e ela pode ser, a legislação faculta ela ser realizada a 5 metros da divisa ou na casa de alguém que solicite essa medição. E como é que se faz essa medição? Também foi objeto de uma pergunta. O doutor Enio falou, é um aparelho de milímetro como esse ou similar a esse, e que nos permite fazer a medição, Embora, como o doutor Enio disse, muitas vezes a gente não precisasse desse milímetro para saber que aquilo está ultrapassando, ele é necessário sim, porque é a medição que vai de fato registrar se aquele limite de 65 decibéis está sendo cumprido ou descumprido. Essa aqui, Então, o Juliano, ele fez aqui uma brincadeira para nós e mediu aqui a minha fala. Ele está medindo aqui bem pertinho, 73 decibéis. Então, eu estou colocando para vocês assim,
ali no interior, né? E que ele não vá causar, e que ele extrapolar aqueles limites. Voltando ainda aqui só um pouquinho aqui. Caso, né, a atividade religiosa vá ultrapassar as 22 horas, aí o limite realmente em algumas regiões já restringe bastante. Então, há de se ter o devido cuidado na hora de se fazer o projeto e, enfim, a adequação no imóvel, porque dependendo da região da cidade, dependendo do zoneamento, há uma redução significativa no ruído permitido. Então, o ruído que seria permitido, que até as 22 horas estaria dentro, a partir desse horário, né, ele passa a estar fora e daí passa a estar sujeito às sanções, se for o caso. Esse mapinha aqui seria ilustrativo, naturalmente não dá para ver, mas é um mapa do zoneamento da cidade. Então, é importante se localizar a atividade e conhecer o zoneamento para tomar as medidas necessárias. De alguma forma, eu já falei isso, né? As medições, elas têm normas, elas precisam ser feitas de acordo com as normas. O equipamento ele tem que ser calibrado não só quando ele é adquirido, como a doutora Bondena falou, né? E ele precisa ser periodicamente também submetido a uma calibração pelo INEP ou por um organismo a ele credenciado, porque eles são equipamentos sensíveis e eles podem se desregular. Então há necessidade de que eles passem por uma, se não revisão, uma calibração periódica. Certificação periódica, né? Eu tive aqui um probleminha com a apresentação, então eu tinha mais 3 lâminas que eu gostaria de apresentar e eu acho importante reforçar aqui na minha fala, né? Que fala justamente da questão do licenciamento para as atividades. Como é que esse licenciamento deve ser solicitado? Então, para as casas de culto, vamos usar esse termo, casas de culto em geral, né? Para se ter a autorização ambiental de funcionamento, que é o documento que a Secretaria expede, autorizando esses estabelecimentos a funcionarem sob o ponto de vista da poluição sonora, existe um formulário próprio que se preenche, que pode ser obtido na internet, né? Ele deve ser acompanhado da consulta comercial, que a Secretaria do Urbanismo vai previamente também conceder, ou que vai avaliar se naquele zoneamento é permitido ou não aquela atividade, né? Então, de posse desses 2 documentos, esse pedido pode ser protocolado diretamente na Secretaria do Meio Ambiente. A nossa sede fica na Avenida Manuel Ribas, na parte do Parque Barigui, que dá para a Avenida Manuel Ribas, e nós temos algumas unidades de meio ambiente em ruas da cidadania. Não temos em todas, né, mas temos em algumas. Então, o pedido ele pode ser protocolado nessas unidades também. Uma vez protocolado esse pedido, como é que a gente faz? Qual é o nosso procedimento para dar essa autorização? Via de regra, nós fazemos uma vistoria no local, para conhecer o local e o seu entorno, e vamos, no horário em que o culto esteja acontecendo, né, conforme a programação de cada congregação, e vamos fazer a tal medição. Vamos fazer ou na casa de um vizinho, ou a 5 metros, e estando respeitado aquele limite de 65, nós vamos conceder a autorização e dar algumas orientações. Caso aquele limite não esteja sendo respeitado, nós vamos emitir um parecer dizendo que ele não está sendo respeitado e solicitando que se façam as adequações necessárias, né? Então, essa é a situação que você tem a autorização ambiental de funcionamento para a casa de culto em si, né? E existe aquela outra situação que para nós é bastante corriqueira, que é a solicitação de autorização para uso de equipamento sonoro em praças públicas, praças ou parques, enfim, alongradouros públicos em geral. Também temos um formulário próprio, aí não requer a consulta comercial. O responsável vai dizer qual é o dia, qual é o horário que vai começar, qual é o horário que vai acabar, que tipo de equipamento pretende utilizar, né? E em si
informações, nós vamos conceder a autorização específica dentro dos critérios que a Secretaria já tem adotado. E existe uma situação, ainda uma terceira situação, é para aqueles casos em que, por exemplo, alguma congregação, pretende construir, precisa edificar uma edificação que usa específico para a casa de culto. Daí nessas situações ele quer construir, já quer fazer uma construção especificamente voltada para essa finalidade. Daí nessas situações, via de regra, nós vamos pedir, junto com o projeto de implantação, o projeto das medidas de proteção acústica que ele pretende implantar, já com o intuito de que tudo seja feito e considerado da melhor forma possível para controlar o ruído e minimizar os custos também. Então, no mais, eu agradeço, não quis me prolongar demais, porque nós temos ainda um último parecer. Tá bom? Obrigada.